Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Aston Villa, que foi surpreendido na Conference League pelo time polonês Legia Varsóvia. Inclusive, o grupo E da Conference só surpresas, porque não foi só o Aston Villa que perdeu, o AZ Alkmaar perdeu para o clube croata Zindriski, alguma coisa assim. É muito complicado pronunciar esse nome, né? São clubes que a gente nem sabe da existência direito. Mas hoje é aquele clássico jogo subestimou, né? Acho que essa é a questão, né? Porque você entra no grupo, acha que vai passar sem precisar jogar com força total, sem precisar colocar o time titular. E do nada o time adversário começa a jogar muito bem, melhor do que você imaginava e consegue a vitória, né? Nem acho que o elenco do Aston Villa foi mal escalado, né? Você pensa assim, você tem o Zaniolo titular, Leon Bailey, Tielemans, Camará, Lucas Digne, mas é assim, por outro lado você tem Langley com a dupla de zagueiros titulares, o John McGinn foi o meio atacante, o John Duran, que até marca gol, inclusive, na partida, é o centroavante, o Callum Chambers é o lateral direito titular e não o Cash, então ele poupou muitos titulares, né? Diaby, Watkins, Cash, Ramsey estavam no banco, Douglas Luiz também, Paul Torres nem entrou no jogo, então foram escolhas que o Unai Emery fez, consciente, acreditando que ia derrotar o Legia Varsóvia sem precisar desses jogadores, e ele aprendeu a lição. Não vai. Então, assim, o jogo é ruim, não é só por causa disso, por causa da derrota. É uma derrota em que o time foi superado em termos de futebol jogado dentro de campo. Porque, assim, o time do Legia pode não ter finalizado tanto quanto o Aston Villa. Foram 19 finalizações para o Aston Villa e 8 para o Legia. Mas cada time teve 6 chutes na direção do gol. Então, é um time que soube igualar o perigo levado ao gol adversário. E, assim, 2 vezes o Aston Villa buscou um empate na partida e, mais uma vez, o Legia Varsóvia ia lá e conseguia a vantagem no placar e venceu por 3-2 com bastante méritos. Então, assim, é um jogo para mostrar que a vida do Aston Villa não vai ser tão fácil assim, né? É um início de temporada no mínimo lento, né, pro Aston Villa, porque eles tomam aquela porrada do Newcastle, conseguem ganhar alguns jogos na Premier League, é fato, mas é aquela história, a gente esperava um pouco mais, mas isso talvez seja a questão da normalidade de ter reforços no clube. Nem Newcastle, nem Aston Villa ainda encaixaram todos os jogadores, eles ainda têm que compreender a ideia do técnico, compreender a forma de jogar dos jogadores, né, do time em si, até conseguir, né, se encaixar nessa ideia toda, né, vai demorar um tempo, né? Às vezes, é assim, estalar de dedo você consegue ver o cara produzindo imediatamente, mas na maior parte do tempo vai demorar. Então até o Tielemans, até esses jogadores se encaixarem, vai levar um tempinho e enquanto isso o Aston Villa vai dar essas osciladas, né? Então é um jogo que machuca bastante porque é aquela história, né? Você tá agora na Conference League, é uma competição continental, por mais que não se dê tanta importância assim esse tipo de competição, eu acho que o Aston Villa não deve levar ela tão a sério quanto o West Ham levou, por exemplo, porque a gente tá falando de um time que já foi campeão da Champions, para quem não sabe. O Aston Villa tem uma Champions na sua sala de troféus, então não é a Conference League que vai tornar o clube muito maior, porque o West Ham é o primeiro título continental deles, né? Mas é aquela história, né? Na situação atual do clube, pode ser o título que está na mão deles, né? Que é possível eles conquistarem. É uma competição que, por exemplo, se a gente for pegar quais são os times mais fortes nela, né? O próprio Besiktas, Clube Bruges, Frankfurt, Fenerbahçe, né? Não é uma competição de times extremamente solidificados, incríveis, jogam futebol espetacular, ao ponto de que o próprio West Ham foi campeão na última temporada, derrotando a Fiorentina na final. A Conference League é uma competição para a elite dos países mais secundários no futebol, né? E ela é uma competição para o médio escalão, normalmente, das competições principais. Ligue 1, Premier League, né? La Liga, entende? Esses são os times que estão na Conference League, né? Eu acho que também tem a presença do Athletic Bilbao, né? Já deve ter jogado, inclusive, porque eu não estou vendo aqui a partida deles. Mas, de qualquer maneira, é aquele jogo, assim, que... É aquele negócio. Chega ao ar um pouco do salto alto de entender. Meu time é o melhor dessa competição. E, de fato, é. O Aston Villa é a melhor equipe em termos de talento por lá. E vamos ganhar isso aí com o pé nas costas. Não vai ser tão fácil assim. Então, vamos ver o que vai acontecer nas próximas rodadas, até porque a gente já viu o favorito caindo na fase de grupos na Conference, que foi o caso do Tottenham, que na época com o Nuno Espírito Santo, depois com o Conte, decepcionou e acabou eliminado. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.